Então, bom dia a todos. Hoje, 8 de abril de 2015, continuando nosso livro Devassando o Invisível, livro da Dona Ivone do Amaral Pereira. E nós vamos começar um capítulo novo, nas regiões inferiores. O som tá bom para vocês, né? Tá, então tá bom. Vamos começar. Nas regiões inferiores. Pergunta: então, poderia também o espírito fazer uma substância alimentar? Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? Essa pergunta é uma pergunta de Kardec no Livro dos Médiuns, no capítulo 8, que é Laboratório do Mundo Invisível. Essa é a 13ª pergunta, tá? Resposta: ficaria assim, mas não procures tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Um raio de sol basta para tornar perceptíveis os vossos órgãos grosseiros, essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. Não sabes que o ar contém vapores d'água? Condensa-os e os fará voltar ao estado normal. Privas de calor e eis que essas moléculas, impalpáveis e invisíveis, se tornarão um corpo sólido e bem sólido. E assim, muitas outras substâncias de que os químicos tirarão maravilhas ainda mais espantosas. Simplesmente, o espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. Então, esse está lá no capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, que nós podemos fazer grandes coisas com o pensamento. Já como encarnados, já podemos construir tema energético ao nosso redor, né? Uma situação equilibrada ou desequilibrada através do nosso pensamento, da nossa vontade. Para os espíritos é muito mais fácil, porque o pensamento e a vontade é a mão para o homem, é como se a mão fosse para o homem. Então, com a permissão de Deus, sempre, mas com a vontade. Só que, para que nós consigamos fazer um suco de laranja, nós vamos precisar espremer a laranja. Os espíritos têm como manipular os fluidos e daí criar derivações infinitas deles, através do próprio pensamento, de acordo com o interesse e a necessidade de cada um. A Dona Ivone, através dos conselhos e inspirações do Dr. Bezerra de Menezes e de Charles, ela dá sempre essa introdução doutrinária para que ela desenvolva o capítulo. No andar do capítulo, vocês vão entender por que é que ela colocou aqui essa pergunta de Kardec, se era possível que os espíritos pudessem criar uma substância alimentar. Se essa substância alimentar ia ter o gosto de um alimento, ia ter as mesmas propriedades, se ia criar a saciedade, né, para quem comesse aquela fruta, para quem comesse aquele alimento. Só que a resposta é ficaria assim, mas não procures tanto para achar o que é tão fácil de compreender, porque o codificador, ele mastigava assim bem muito para chegar às suas conclusões, né, através de estudos assim muito detalhados. Bom dia a todos e bem-vindos, e começando então o relato da Dona Ivone. Nem sempre será dado ao médium, durante o desdobramento da sua individualidade espiritual, visitar as formosas estâncias fluídicas onde a paz e a beleza, a fraternidade e a luz, o consolo e a alegria revigoram o seu espírito para o prosseguimento da marcha terrena.
Os deveres da mediunidade também o requisitam para os locais inferiores, antros de misérias e degradação, localizados às vezes nos próprios perímetros terrenos, como nas suas regiões atmosféricas, onde se aglomeram entidades ainda inferiorizadas pelo erro e a materialidade, e as quais, por isso mesmo, chamaremos regiões inferiores. Nesses locais, de que os bairros miseráveis de uma grande cidade darão ideia aproximada, exercerão os médiuns, acompanhados sempre de seus guias e instrutores espirituais, tarefas melindrosas nos setores da legítima fraternidade, podendo-se mesmo asseverar que, nesse delicado exercício espiritual, é que se acentua a significação da sua qualidade de médium ou intermediário. Nem sempre os médiuns vão alcançar, nem sempre os médiuns, no momento do desdobramento, vai ter encontros celestes. E isso serviu para tirar muita dúvida de muita gente que diz, meu Deus, não é possível. Fulano e Beltrano diz que frequenta os ambientes espirituais mais bonitos, as colônias, e eu tô acabado, né? Porque quando eu vou para o mundo espiritual, apesar de não ter lembranças de estar fazendo coisas absurdas ou coisas devassas, porque aqui comigo eu tenho que estar em ambientes de sofrimento, eu devo estar em ambientes sombrios, eu vou ter que estar em situações de degrado, presenciando espíritos sofredores. Por quê? Muita gente tem dúvida disso aí. Muita mesmo. Porque a prática da mediunidade, ou seja, é o que ela fala aqui pra gente, ó, que no final ela diz, as tarefas melindrosas nos setores da legítima fraternidade, podendo-se mesmo asseverar que nesse delicado exercício espiritual é que se acentua a significação da sua qualidade de médium ou intermediário. Então, a qualidade de médium, porque lidando com essas situações aqui, nas quais ela vai colocar para nós, é que vai aprimorar a qualidade do médium. Porque ele vai fazer aquilo que nós chamamos, podemos falar de estágio. Eles vão trabalhar, né? Vão fazer experiência, vão criar determinadas afinidades energéticas com aquele ambiente, com a espiritualidade e tudo sob cuidado dos espíritos protetores, ok? Não é que nós vamos estar ali abandonados a Deus dará. Não, a ideia não é essa. A ideia a priori é que através desse tipo de atividade nós possamos executar um trabalho mais aprimorado quando estivermos acordados, lidando com a mediunidade e lidando muitas vezes com o trabalho de socorro. O que ela coloca mais aqui? Que então, essas regiões poderiam estar localizadas em perímetros terrenos, com suas regiões atmosféricas, onde se aglomeram entidades ainda inferiorizadas. E ela chamaria esse tipo de região como regiões inferiores. Muitas vezes, aquilo que outros espíritos dizem para nós como crosta terrena. Muitas vezes ambientes, apesar de estar no invisível, estarem localizados em alguns antros, em alguns lugares sombrios, em alguns ambientes, nos perímetros, como ela diz, da própria terra. Muitas vezes não estão restritamente aquilo que nós chamamos de mundos espirituais, cidades espirituais inferiores. Então, alguns pontos, alguns lugares podem ser aglomerados de espíritos sofredores. Vocês lembram que a Dona Ivone, através do Camilo Castelo Branco, aliás, o Camilo Castelo Branco, através da Dona Ivone, no livro Memórias de um Suicida, descrevia perfeitamente o Vale dos Suicidas, né? Com todos aqueles detalhes. E ela disse que é o quê? Ela não coloca para nós que ela presenciava uma cidade espiritual. Ela dizia que parecia uma montanha, uma caverna. Vocês lembram disso?
uma coisa assim meio sombria, horroroso. E aquele ambiente de sofrimento era um ambiente assim que refletia justamente o pensamento daqueles que sofriam, que eram suicidas. Voltando para o livro, esses agrupamentos de entidades desajustadas, aos quais se tem denominado regiões inferiores, por não se conhecer outro vocábulo que melhor os defina e retrate, tanto poderão existir no espaço, dentro da densidade atmosférica, como na própria Terra, pois estarão sempre onde se encontrarem as entidades que os compõem, o que quer dizer que sua configuração pode ser móvel. Então eles podem se encontrar no ambiente e se moverem. Então não vai ser um lugar circunscrito, como nós acreditávamos antigamente, que o céu ficava em cima das nossas cabeças e o inferno abaixo dos nossos pés, mas que vão estar coerente à vibração, à densidade que tiver ali. Ora, é sabido, por exemplo, que ambientes assim sombrios, escuros, velhos, que na Europa tem muito isso, castelos, museus assim abandonados, lugares abandonados, casas abandonadas, esses lugares assim eram acúmulos de energias deletérias. Quem entra nesse tipo de ambiente, eu não sei a experiência de vocês, quem é mais sensível, que tem assim, uma expansão mais do perispírito, consegue perceber o ambiente, se sente com mal-estar. E são aglomerados de entidades, não é? Mas vamos supor que essas casas abandonadas, esses castelos, cheguem pessoas positivas e elas vão lá, limpam tudo, faz entrar a luz do sol, muda a psicosfera, muda tudo. A lógica é que a vontade, e nós tínhamos falado disso e falamos do livro dos médiuns, a vontade sobrepõe, não é? Então a energia somada à vontade pode melhorar o ambiente? Pode. Pode mudar a psicosfera? Pode. E para onde vão aquelas entidades que se acumulavam ali? Vão, se expostam, né? Elas vão se mover. Elas vão para ambientes coerentes àqueles que estejam em comum acordo com o sofrimento delas. Lembrando um outro livro para vocês, que era aquele livro... o Dudu colocou ali pra gente, museus são ambientes bem assim. Vocês não conseguem entrar em um, né, Dudu? Imagine se você estivesse aqui então, Dudu. Como é que ia ser? Vocês sabem aquele livro que tinha a Casa Transitória de Fabiano de Cristo? O livro do André Luiz. Vocês lembram o nome, pessoal, do livro? Era o Obreiros da Vida Eterna? Não, né? Os Obreiros da Vida Eterna? A Diana é meu HD portátil. Minha memória externa, a Diana. Quando eu preciso lembrar alguma coisa, a Diana corre e me lembra, ligeiro. É os Obreiros da Vida Eterna, que tinha a Casa Transitória de Fabiano de Cristo. Aquela casa transitória, gente, se encontrava em uma parte de zonas inferiores do espaço mesmo, que era sempre a nível de crosta, mas eram as zonas mais dedicadas à dor e sofrimento ali, né? Vocês lembram que tinha casa transitória? E a casa transitória era como se fosse um hospital, um asilo, um pronto-socorro que se encontrava naquelas zonas ali, que tinha os espíritos trabalhadores, tanto que quando André Luiz ficou estagiando ali por um tempo. Tinha toda uma estrutura de socorro, vocês lembram? Que recebiam os espíritos que estavam em sofrimento. Quando tinha o período que vinham as tempestades para poder modificar a psicosfera do ambiente, o que acontecia? A casa transitória, se chamava assim por isso, a casa transitória de Fabiano de Cristo, ela era móvel. Ela saía de onde ela estava, com toda a sua estrutura, e ia para um outro lugar. Para nós, não resulta tanto estranho, porque nós estudando o livro dos médiuns, lembram que a gente acabou de ler esse trechinho? Que através da vontade e da permissão de Deus, os espíritos com os frutos, eles podem fazer de tudo. Então é possível, não é?
Por quê? Porque essas estruturas espirituais ficam sob o comando e sob os cuidados de espíritos superiores, que estão acima daqueles que já estão trabalhando ali. Porque nós vamos ter, gente, sempre espíritos superiores a mais do que nós, a mais do que a hierarquia, para poder trabalharmos juntos. Então, obreiros da vida eterna, eu acertei, foi chocolatinho para mim. Acertei, então. Então, não é de difícil compreensão essa estrutura de se mover, né? Suponhamos uma das favelas de má fama aqui no Rio de Janeiro. Lembre-se que a Dona Ivone morava no Rio de Janeiro. Cujos habitantes se mudassem ora para Copacabana, ora para Cinelândia, ora para Jacarepaguá ou para o Pão de Açúcar. Todos esses locais nada mais passariam a ser senão a região trevosa criada pelos hábitos inveterados dos favelados por sua educação ínfima ou deficiente e suas vibrações e atos viciados. Pois é sabido que cada um de nós carrega consigo próprio o seu inferno ou o seu paraíso. De forma idêntica serão as regiões inferiores no mundo invisível. E esse livro, para quem não sabe, está chegando agora, foi escrito nos anos 60, no 63. Esse tipo de colocação da Dona Ivone daria até processo por preconceito, né? Vocês perceberam, né? Mas a questão da linguagem da época era natural falar desse jeito e ter uma referência assim, né? Então, em 1963, usava esse tipo de linguagem, esse tipo de analogia, sem ter uma fonte real de preconceito, tá certo? Então, como ela diz, como nós trazemos conosco o nosso inferno e paraíso pessoal, para onde formos, nós vamos trazer conosco os nossos medos, as nossas tristezas, as nossas ansiedades, a nossa infelicidade, enfim. Por exemplo, a pessoa está com um problema de família enorme. Um problema em família, com o marido, ou com a esposa, com os filhos, e aí ele tendo condição econômica, ele decide, eu vou me distrair um pouquinho, que é para me desligar dos problemas. Aí vai lá para Cuba. Vai para Cuba e vai tomar sol, beber água, tomar água de coco, 15 dias. Os problemas vão ser eliminados? Não, né? Porque vai ficar internamente da pessoa, porque o problema existe. Não adianta você fugir para lugar nenhum. Se você não enfrentar a situação, ele vai continuar ali. Então, se você tem uma mágoa contra alguém, se você tem um rancor, se você tem uma paixão mal resolvida, você não adianta fugir para lugar nenhum, porque o problema continua dentro de você. Quando nós desencarnamos, não muda muito a questão, não muda nada. Aliás, se acentua, piora tudo. Por quê? Porque tudo aquilo que muitas vezes era um probleminho e que a gente dizia não tem nada não, tanto eu tiro de letra, no mundo espiritual, fora do corpo material, aquilo se evidencia. Então, se você tinha uma mágoazinha, um traumazinho e que você não tinha conseguido superar, você vai ver aquilo ali com muito mais às claras. Então, por isso que quando o codificador ele ressalta e ele tenta frisar essa questão de não ter um paraíso e um céu ou um inferno circunscrito, é por causa disso. Porque o inferno e o paraíso começam dentro de nós. Então, se indivíduos têm um desvio para a criminalidade, quando desencarnados, eles vão se procurar, vão se atrair por afinidade. Então, eles vão estar vivendo o problema interno, não é isso? Mas externamente, eles vão se colocar atraídos uns pelos outros por afinidade, como um imã.
O bem, a mesma coisa. Se você tem um propósito de trabalho e você trabalhava no amor, você trabalhava na caridade, no bem, você vai ter aquilo em comum com outras entidades e vocês vão se buscar por isso. Por exemplo, nós estamos aqui há 10 anos. Nesse programa Pautal, que nessa sala, Sociedade Maria Espírita Maria de Nazaré, nós nos conhecemos a maioria entre esses 10 anos, não é verdade? Temos atividade segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tem de noite, tem de tarde, tem o dia da prece, tem o dia do estudo doutrinário. Nós estamos aqui porque somos espíritos afins. Nós temos coisas em comum. Então nós aglomeramos esse coletivo aqui porque somos espíritos afins. Então tiramos assim que uns vão, outros vêm, outros têm alteração de trabalho, de horários, podem estar, não podem estar. Isso é uma outra questão. Mas nós estamos aqui porque somos espíritos afins. E nós nos encontramos por condivisão de interesse. Então, se a Dona Ivone diz que o inferno e o paraíso caminham com a pessoa para onde ela for, ela está coerente, não é? Voltando aqui, criações mentais, coletivas, de entidades afins, que praticaram, além da morte, os mesmos hábitos e os mesmos atos, arraigaram no estado humano. E todos esses locais, assim construídos, ainda se estabeleçam nos âmbitos da Terra, pertencerão sempre ao invisível, mas não propriamente à espiritualidade, pois esta implica a emancipação do espírito nas atrações da matéria. O domínio mental elevado ou superior, a ascensão a planos transcendentes do espírito. Ela cria uma distinção. Ela chama as regiões inferiores de do mundo invisível. O mundo invisível faz parte do mundo invisível, mas não a espiritualidade propriamente dita. Porque a espiritualidade, como tema, ela criou essa distinção, dá-nos a entender que se espiritualiza, não é? Que se desliga do contato da matéria, vai se purificando. Então, é a subjugação. A subjugação das paixões brutalizadas. Então, fora disso aí, a palavra espiritualidade em si dá uma conotação de espiritualização. Então, ela se coloca como vai colocar a posição de regiões inferiores no mundo invisível, tá certo? O Dudu diz para nós: onde se irradia o bem, temos luz. Onde se irradia o mal, temos a sombra. Portanto, precisamos irradiar a luz e esses espíritos que se acham em sombra. Temos que fazer isso diariamente para que esses espíritos, seja aqui ou no plano espiritual, para que eles sintam-se que os amamos e queremos vê-los em luz. Olha, Dudu, isso é uma questão importantíssima. Isso é uma questão de extrema importância, porque essa sua colocação me leva a um outro capítulo dedicado da Dona Ivone, no Recordações da Mediunidade, que nós vamos ter o prazer de estudar com vocês em seguimento a esse aqui, que é um amigo ignorado. O amigo ignorado. A gente muitas vezes pega o espírito obsessor, o espírito infeliz, o espírito arraigado à sombra, ou às suas dores íntimas, a gente chama de obsessor e eles muitas vezes ficam chateados com essa questão, não gostam de ser chamados de obsessor. E a gente pega eles como se fossem os demônios de antigamente. Eu faço muito questão de bater sobre essa tecla, sabe? Porque a gente fala tanto de amor fraternal, de amor universal, que devemos amar uns aos outros, e a gente fica numa intenção de exorcizar o companheiro que não tem corpo físico. Não estou querendo com isso dizer que nós temos que aceitar os comportamentos errôneos dos nossos companheiros, dos nossos irmãos. Não é isso. Porque o nosso verbo tem que ser sim, sim, não, não. Nós temos que ser doce quando tiver que ser doce e severo como tem que ser severo, como diz o próprio Cristo. Essa é a nossa postura. Severa quando tiver que ser severo e não deixar espíritos fazer o que eles querem.
com a falsa fraternidade. É diferente. Fulano tadinho, bichinho, com a fraternidade eu vou deixar ele fazer o que quer. Não é assim, não. Não é assim porque a gente não deixa ninguém estar na nossa casa fazendo o que quer, não é? A gente não vai permitir que pessoas entrem no nosso lar botando o pé na parede, pé sujo de lama em cima do sofá, ou botar o pé em cima da mesa, não é verdade? Assim mesmo, nós não vamos permitir que os espíritos façam esse tipo de coisa na nossa casa mental, com a nossa mediunidade. Nós não vamos permitir isso. Então, eu friso muito isso porque quando nós entendermos que devemos amar o nosso companheiro, o mesmo espírito que muitas vezes é atraído por nós por causa dos nossos gostos, não é por causa das nossas aptidões, é o que dentro do livro dos espíritos são chamados de espíritos simpáticos. E muitas vezes a gente quer botar para fora, embaixo de pontapé, achando que eles estão invadindo o pedaço. Na verdade, o nosso comportamento, o nosso jeito de pensar é um convite para que eles se comportem desse jeito. É um convite. Nós abrimos as portas da nossa casa mental, do nosso lar, para que esses espíritos o frequentem. Então, essa questão que o Dudu colocou ali para nós é extremamente fundamental, porque nós vamos, através das experiências que fazemos quando estamos desdobrados, lidando com as pessoas no cotidiano, lidando mesmo com as pessoas no cotidiano, é que nós vamos ter habilitação para falar com as entidades no dia a dia, nas reuniões mediúnicas. E aí, nós entendemos que a gente vai estar mais ou menos habilitado para falar com eles de irmão para irmão, mesmo que seja com autoridade. Um irmão mais velho, e normalmente se usava assim, ele tinha autoridade para puxar a orelha do irmão pequeno e botar o irmão pequeno no lugar dele, não era assim? Hoje as coisas mudaram a critério de educação, mas quem vem de famílias mais antigas, de famílias grandes, os irmãos mais velhos cresciam os menores. E eles tinham autoridade quase quanto os pais, não era assim? Porque muita irmã criou irmãos como filhos. Não vamos nem focar a questão da educação agora. Então, nós somos esses irmãos mais velhos. E em algumas situações nós vamos precisar puxar a orelha. E com amor. Porque o irmão ama. A dona Edna colocou pra gente. Na prática, em reuniões mediúnicas, temos oportunidade de dialogar nesse sentido. Ontem, tivemos um caso exatamente como a gente está esclarecendo. Não é, dona Edna? E a dona Edna disse pra gente, aí, é nossa condição moral para falar com eles, né, Ju? É por isso, dona Edna, que tem que ser desenvolvido no nosso cotidiano. Quando a dona Ivone, ela traz essas experiências de mediunidade pra gente, que eu dou um valor enorme, é para que nós possamos compreender como é que foi a vida dela. No momento do sono, ou seja, do sono físico, no momento da prática mediúnica da psicografia, o seu dia a dia lidando com seres humanos, enfim. Porque mesmo não tendo a perfeição moral, nós podemos usar dessa autoridade moral. Porque nós podemos sempre ter presente o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que, se eu não me engano, é Bem-aventurados, capítulo 10, Juliana. O capítulo 10 é Bem-aventurados os que são misericordiosos. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outros? E aí tem as perguntas. Como ninguém é perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? A outra pergunta, será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando daí não resulta em nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulguemos? E vem a outra, haverá casos em que seja útil revelar o mal alheio? Nós temos que ter um entendimento muito profundo desse capítulo aqui. Porque mesmo não sendo perfeito, com amor, fraternidade e caridade,
nós podemos chegar a chamar a atenção de um companheiro. Esse companheiro é o espírito. Esse companheiro é os espíritos, né? E a dona Edna está relembrando do irmão Jacó, né, dona Edna? Que foi um estudo que nós fizemos anteriormente, que é o livro Voltei. Era a desencarnação de um espírita. E ele volta através do próprio Chico Xavier, trazendo esse livro. E ele conta que ele era um doutrinador. E ele fazia a sua doutrinação, ele era muito coerente também, ele foi um bom trabalhador, mas ele não colocava amor. Ele não colocava amor nas suas atividades. Ele não colocava amor. O Dudu colocou ali pra gente. Só irradiando amor faz com que esses espíritos vão sentir essa segurança e amor, mesmo que seja de forma incisiva. Fazemos muito isso na mesa mediúnica. E eles voltam agradecendo o que foi feito por eles. Os espíritos precisam ser esclarecidos, é por isso que eles estão, a espiritualidade os trazem. Para que aquilo que nós chamamos choque anímico. Eles têm a necessidade de ter esse contato com o médium e de serem esclarecidos. O codificador trabalhou muito com esse tipo de situação, mas ele trabalhava com evocações, no caso. O livro dos médiuns é dedicado a isso aí, né? A essas regiões, portanto, as inferiores, impulsionados pelos obreiros da verdade, incumbidos da missão do momento, servindo-lhes de porta-voz, representando-os mesmo, porque, interpretando-os para outrem, hão de os médiuns, para lá transportados em corpo espiritual, levar o consolo, a esperança, o esclarecimento, o estímulo às almas aflitas, mergulhadas no desalento ou no ostracismo. Levantar-lhes o ânimo, expondo ao entendimento de cada uma as doçuras da boa nova do Cristo, reanimar-lhe a coragem ao influxo do entusiasmo que transborda dos seus próprios corações de crentes da verdade eterna, da ciência do Espírito, as quais, e eles mesmos, médiuns, têm amparado diariamente nos fogos dos testemunhos terrenos, pois que o fato de ser médium, de conviver com as entidades desencarnadas e conhecer certos segredos do invisível, não exclui o imperativo das provações para que reencarnaram. Olha bem, então ela vai dizendo pra gente que, vocês estão lembrados que estamos falando do trabalho mediúnico na mesa mediúnica, não é? Mas o médium em desdobramento vai fazer essa atividade de consolo nessas regiões nas quais ela está citando. Ela vai fazer, e ela fez muito, esse trabalho de consolo, de esclarecimento, de dar passe até, gente. Entidades que estão voltadas para dentro de si mesmas, de entidades que estão fechadas nas dores íntimas, muitas vezes ligadas à sede de poder, muitas vezes ligadas aos seus ódios, às suas culpas. Então, esse mesmo trabalho de socorro, que muitas vezes foi vista, né, em reuniões mediúnicas, esses trabalhos são dados continuação no mundo espiritual. Ou a gente tem um trabalho uma vez por semana, né? Mediúnico. Mas durante a semana, nós nos colocamos à disposição da espiritualidade para fazer esses trabalhos. E esse capítulo se dedica a isso aí. De outro modo, ser médium não implica tão somente obter manifestações ostensivas de entidades elevadas ou inferiores do invisível no recinto de uma agremiação de experimentações espíritas. Transmitir receituários e passes ou escrever belas páginas para edificação geral sob impulsão do alto. Sua aptidão lhe confere também o dever de se consagrar
a tarefas quiçá mais amplas e melindrosas durante as horas de emancipação do seu espírito, através do sono natural ou do letárgico, que os seus guardiões gostarão de provocar, para que mais eficientes se tornem a liberdade e a desenvoltura indispensáveis à movimentação a realizar-se. Isso é curioso. Luz da Esperança, bom dia. Então, muitas vezes, no que diz a Dona Ivone, muitas vezes a gente acredita que a mediunidade está voltada somente à ostensividade. Ao que você faz com psicografia, dando passe, dando passividade, entendem? A gente pensa que é ligado a isso aí. Mas, na verdade, nós estamos com um trabalho muito maior daquilo que nós imaginamos. A gente pensa que é só aquele contato mediúnico uma vez por semana? É não mesmo. Ingenuidade da nossa parte. É que nós trabalhamos e quando isso médiuns sérios, que são colocados ao serviço, esses são médiuns que reconhecem a responsabilidade de serem médiuns, eles vão se colocar à disposição da espiritualidade superior para desenvolver um trabalho muito sério. Então eles vão trabalhar muito mais além do que isso aí. Então, né, dona Edna? Às vezes a senhora acha que falta de ostensividade, que muitas vezes não está psicografando, ou não tem evidência exacerbada, mas tá lá trabalhando, né, Dualba, intensivamente no mundo espiritual. Tá trabalhando ali no mundo espiritual, seguindo orientações dos espíritos protetores e aqueles sonhos que às vezes vocês voltam achando assim, menina, que sonho esquisito, parecia que eu tava no umbral, parecia que eu já vi muita gente dizendo isso pra mim, por isso que eu tô dizendo isso pra vocês, gente. Parecia que eu tava no umbral e eu tava passeando no umbral e parecia que alguém falava comigo, mas eu não vi esse alguém. Parecia que eu tava trabalhando, sei lá, e parecia que eu tava falando e tinha um montão de gente. Porque Dualba disse ali pra gente, são retalhos dos sonhos, né? São pedaços que a gente consegue fixar. São pedaços que a gente consegue reter dos nossos sonhos. Aí a gente faz aquela confusão. Mas na verdade você estava lá. Só que aí você fica, Ave Maria, mas eu estava no umbral, que coisa. Mas você consegue perceber que você não estava lá como sofredora. Você não estava lá como sofredora. Você estava lá como participante. Você estava trabalhando, só que você não tem uma lembrança real. E continuação do nosso capítulo, que eu vou dar uma pausa nele, a continuação do nosso capítulo vai ser isso aí. Ela vai trazer com os detalhes o que Dr. Bezerra de Menezes fazia com ela. Porque nas ondas inferiores, Dr. Bezerra de Menezes nem se fazia ver. Ficava invisível, por causa das densidades. Ela, como estava encarnada, e ela tinha um perispírito mais ou menos denso ainda, ela podia ter um contato mais direto com aquelas entidades. E ficava ouvindo as instruções de Dr. Bezerra. E através desses retalhos, eu tenho um caso interessante. A Sandra, a nossa amiga Sandra, vocês lembram da Sandra, gente? A Sandroca? Ela estava me contando um sonho interessante ontem. E aí eu interpretei o sonho para ela, que é mais ou menos isso aí. Ela tinha visto o pai dela desencarnado. Ela foi crescida com aquele trabalho, então o pai dela trabalhava com a mediunidade em si, de socorro e tudo mais. Então ela estava me contando ontem que ela encontrou o pai no mundo espiritual e ela dizia ela para o pai, muito emocionada, pai. E ela dizia assim com aquela entonação de voz que era para o pai ficar orgulhoso dela, não é? Paizinho, eu sou o Bezerra de Menezes. Aí ela voltou assim, ficou toda emocionada, disse que viu, disse que dentro da cabeça dela explodiu aquela luz, pum, e fez aquela explosão de luz da cabeça dela.
E ela disse que voltou tremendo pro corpo, que não conseguia pegar o corpo de volta da emoção, certo? Aí, conversando com ela, falei que coisa interessante. Logicamente, que ela não estava dizendo pro pai que ela era Bezerra de Menezes, que não tem sentido, né? Provavelmente, a mistura da língua italiana, que sou e sono, ela deveria estar dizendo assim pro pai: pai, eu estou em companhia de Bezerra de Menezes, ou estou trabalhando para a equipe de Bezerra de Menezes, não é? Eu estudo com Bezerra de Menezes, eu estou naquele meio ali, pai. Então o pai se sentia feliz daquele progresso da filha, vocês entendem? E ela viu, ela sentiu essa emoção muito grande. Mas vocês percebem esses retalhos de sonhos, como são curiosos? Porque se a gente fosse levar ao pé da letra e entender que ela está dizendo eu sou Bezerra, está querendo assumir a personalidade de Dr. Bezerra de Menezes, que na verdade não era isso, né? É uma questão de interpretação. Então, quando nós saímos mas não tem sentido, Regina? Não tem sentido o que eu estou te dizendo? Porque a gente pega esses pedaços dos sonhos, de estar fora do corpo, e confusiona tudo. E aí a gente consegue perceber, trazer para a realidade de encarnado, que misturou tudo, trazer o que é de fato. O que são essas lembranças que muitas vezes nós trazemos para o mundo encarnado aquilo que é. Que é interessante. É interessante, né? Porque as nossas vivências no mundo espiritual muitas vezes nos confundem, sabe, gente? Às vezes nos confundem. E às vezes interpreta alhos por bugalhos. Mas a gente chega lá. Eu dou por encerrado o estudo de hoje. Eu já marquei com a bolinha. A gente continua esse assunto. Então, um beijo para vocês. Já passo diretamente para Sil, tá? Sil, não volto mais. Brigadinha para vocês. Um beijo carinhoso, Dona Edna, Sereia, Cássia. Depois a gente aí conversa, tá bom? Do Alba, Érica, Dudu, a Plenitude. Beijo para todos, gente. Muito obrigada, paciência de estar aí conosco. Passando. Gente, esse link aí, vocês podem passar adiante, se vocês quiserem, porque é um atendimento fraterno que a gente desenvolveu tem pouco tempo, ele é bilíngue. Ele é seja em italiano, seja em português. Então, em grupo de Facebook, vocês podem colocar que aí o pessoal, só quem responde aos posts vão ser os atendentes, tá certo? Então não vai ter pessoal dando pitaco nas situações que foram colocadas. Então só os atendentes vão responder. Então vocês podem ficar seguros. Vai estar lá todas as regras do grupo. Quem não quiser escrever lá, que ficar tímido, também tem um e-mail. Então, o e-mail, você pode mandar um e-mail a propósito do espiritismo, @gmail.com e falar pelo e-mail. Mas lá pelo post, seja situações espirituais, seja o que for, o pessoal esclarece, a gente esclarece e serve para os participantes lerem também, não é? E se interarem, aprenderem também junto, porque é isso que serve, ficarmos em conjunto. Divulguem esse link, porque para chegarem o máximo possível as pessoas, porque às vezes eu vejo esses grupos espíritas de Facebook, o pessoal é tão confuso, às vezes fica pedindo, é mais uma ferramenta de ajuda, né? Então tá bom. Passando para Sil, um beijo para todo mundo. Tchau, gente, obrigada. Olá a todos novamente. Obrigada, Ju, por esse estudo maravilhoso. Então eu tenho uma prece aqui para colocar, que foi o nosso amigo Dudu que pediu, porque ele não está conseguindo, ele está sem o mic. Então eu vou tentar transferir para vocês a prece. Daí vocês falam, dão um ok para mim se estão ouvindo, tá bom? Espero que dê certo. Ele fez com muito carinho. Pai amado, Senhor Jesus, meu Deus, Maria Santíssima, a Beatriz dessa sala, Eduardo, a doutora Bezerra de Menezes, o
mais um dia de palestra, indo, ajudando a nossa querida Juliana, que com muita boa vontade faz esse estudo para nós todos, e com muito amor a gente procura aprender um pouquinho mais dessa lição de espiritualidade, de amor que nos traz. Que as bênçãos do Pai possam trazer bastante saúde para o Nick, meu cão, e a todos vocês que estão aqui na sala, para os que não puderam chegar, para os desencarnados que estão escutando a todos nós. E assim, Pai, eu te peço a bênção por mais um dia, por mais esse estudo, por mais essa paz, por mais essa luz. Que Deus nos abençoe, na paz de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que as bênçãos do Pai sejam derramadas sobre todos nós. E a gente fica emocionada, né? Porque a partir do momento que a gente faz uma prece envolvendo a todos, com certeza, como a Sereinha disse ontem, a Maria, quando a prece é vinda de coração, todo mundo recebe, todo mundo sente. Às vezes não precisa fazer uma prece longa. Às vezes muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Maria de Nazaré. Já é válido porque é feito de coração. Então, eu agradeço a todos, agradeço a Ju mais uma vez por esse estudo maravilhoso, a Maria, e que tenhamos um dia, uma quarta-feira cheia de paz, cheia de luz. Vamos continuar orando. O cunhado da Maria, não sei se é cunhado ou é amigo da família, que está precisando muito. Também continuar orando pelo Nick, cunhado, né? Continuar orando pelo Nick, irmão do Milton, ele mesmo, Eloy, né? Vamos continuar, gente, e tem muita gente precisando. Continuar nessa corrente de amor, de paz, para que todos possam receber. Muita gente doente, muita gente precisando. E vamos envolver também os animaizinhos, que também ficam doentes e também precisam do nosso carinho, de nossas preces e de nosso amor. Então somos uma família e estamos aqui um para ajudar o outro, sempre unidos. Um beijo então, fiquem todos com Deus, com Jesus. Obrigada, Dudu, pela linda prece. Obrigada, Ju, um beijo.